turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de matemática de número 113. Hoje a gente vai estar abordando sobre a matemática no nosso cotidiano, né? Quanto a matemática é útil no nosso cotidiano. Às vezes a gente pensa, prof, mas realmente esse conteúdo, ele é importante para mim? Eu vou estar utilizando? Sim, com certeza, tá? A matemática a gente vai ver nessa aula que ela está presente em tantas situações, a gente nem consegue perceber sempre, mas ela está presente sim. Então, os objetivos dessa aula são refletir sobre o uso da matemática no cotidiano, analisando aí situações diversas, resolver situações problema envolvendo os usos da matemática no cotidiano, fazendo os cálculos adequados. Então, para essa aula, lápis, caneta, borracha, caderno de matemática, se quiser também utilizar rascunho aí para fazer uns cálculos, pode ser também. Então, a matemática no cotidiano. É bem importante observar que em todas as atividades que a gente realiza diariamente, tem sempre um questionamento a se fazer relacionado à matemática. Prof, será que isso existe mesmo? Sim, vocês vão perceber como qualquer coisinha que você está fazendo tem relação com a matemática. Olha só uma atividade simples, indo à padaria. O que a padaria tem a ver com a matemática? Olha só, quando você vai na padaria, você vai pedir uma quantidade de pães. Quero 5 pães, quero 10 pães. Matemática. Esses pães, eles vão ter um peso, né? Hoje é vendido aí por peso. Antes se vendia, talvez em algum lugar ainda tenha, mas antes se vendia por unidade, né? Cada pão custa tantos centavos. Hoje é por peso. Então, o peso também é um valor matemático aí. O dinheiro que eu vou gastar também está envolvendo a matemática. Eu vou dar uma quantidade em dinheiro e vou receber um troco, ou vou passar o cartão com aquele valor. O tempo que eu levo para me deslocar da minha casa até a padaria. A padaria é bem na rua da minha casa, eu levo, sei lá, 2 minutos para chegar até lá. É matemática. O tempo que eu levo para fazer a compra, tem muita gente, levo mais tempo. Tem pouca gente, levo menos tempo. O tempo que eu volto para casa, ok? A padaria vai fechar às 8 horas, são 9h55. São 7h55. Será que vai dar tempo para ir? Tá envolvendo matemática. O trajeto que eu vou percorrer. A padaria tá, sei lá, a 400 metros. Vou conseguir chegar lá em uns 2 ou 3 minutinhos. Ok? Então, olha só como uma ação simples envolve a matemática. Então, nós vamos abordar alguns assuntos que a gente abordou durante esse ano, tá? Trazendo bem para o cotidiano, bem para situações que a gente vivencia aí. Sobre a questão da contagem, né, o contar, né, que é algo básico aí da matemática, que a gente faz desde que a gente é bem pequenininho, né, contar algumas coisas, né, eu vou decidir que eu vou, sei lá, vou comer tal quantidade de amendoins, por exemplo, eu vou contar a quantidade, tá? Então, aqui a gente tem uma receita, tá? Calda de chocolate durinha. 8 colheres de açúcar, 8 colheres de achocolatado, 4 colheres de leite e 2 colheres de margarina ou manteiga, tá? É a quantidade que eu vou precisar. Eu vou precisar contar naquele momento, porque é uma quantidade grande. Então, eu não posso simplesmente ir colocando as colheres, misturando. Tá, vai chegar um momento, quantas eu coloquei, tá? Eu preciso fazer uma contagem, tá? Algo aqui bem simples. Se eu não utilizar a contagem corretamente, o que vai acontecer? A calda de chocolate não vai dar muito certo. O tempo, nossa, esse a gente utiliza muito, demais, assim, o tempo das coisas. Tudo a gente tem tempo, né? E ele é importante para que a gente possa se organizar, né? Imagina se cada um decide o seu tempo para as coisas. Eu decido qual que é o momento que eu vou para a escola. Qual que é o momento que eu vou sair da escola? Como que a professora vai reunir toda a turma? Certo? Então, a gente tem tempo, a gente tem horários, a gente tem um tempo decorrido, né, de algo. A minha aula vai das 7h30 às 11h30. Esse é o tempo decorrido que eu tenho, 5 dias por semana, né? Os dias também determinam aí o tempo. Então, nisso a gente tem um probleminha aqui para vocês resolverem. Creio que vocês consigam fazer mentalmente, tá? Às 11h40 termina a minha aula e às 13 horas eu tenho o curso de inglês. Quanto tempo eu vou ter de almoço? Que é o intervalo entre o final da minha aula da escola até o momento que eu tenho que estar no curso de inglês. Quanto tempo que eu tenho?
que a gente percebe aqui, pessoal? Aqui eu tenho 11h40, o ideal para fazer essa conta, deixa eu fazer aqui, ó, 11h40 até as 13. É eu pensar, entre 11h40 e 13, eu tenho 12 horas, né, o meio-dia. Vamos pensar, então, entre 11h40 e meio-dia. Quantos minutos eu tenho? 11h40 tá aqui, então eu tenho 5, 10, 15, 20 minutos. Entre o 11 horas e meio-dia, eu tenho 20 minutos. E entre o meio-dia e 1h, eu tenho o quê? 1h. Então, eu tenho 1h e 20 minutos de tempo de almoço. Dinheiro, né? Aqui a gente também vê muito a situação da matemática. O dinheiro a gente tá, ainda que a gente até abordou sobre isso algumas aulas no sistema monetário, ainda que a gente hoje não se lide tanto com o dinheiro, com a cédula e a moeda, porque muitas pessoas utilizam cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto, enfim, mas o dinheiro tá ali, ele existe, né? E a gente está utilizando ele. Então aqui a gente vê o dinheiro, como a gente possui hoje, né? Moedinhas de 1 centavo, nunca mais vi, mas provavelmente existe. 5 centavos, 10 centavos, 25, 50 e R$1. Tá? E daí nós temos as cédulas, que é de 2, 5, 10, 20, 50, 100. E agora, novidade, né, no nosso país, a cédula de R$200, tá? Então, envolve aí tudo que a gente tem, que a gente compra, que a gente possui, tá envolvendo dinheiro. Pessoal, agora a gente tem umas situações, problema bem tranquilinhas pra gente fazer, envolvendo as 4 operações, tá? Bem básico aí, as 4 operações vocês aprendem desde muito tempo, tá? Então, a gente vai resolver elas aqui, algumas vocês conseguem fazer mentalmente, outras vão exigir que vocês precisam fazer o algoritmo. Então, vamos lá. Eu tinha 2 kg de feijão e comprei mais 3 kg. Agora, eu tenho quantos quilos? Pensem lá, pessoal. Tenho 5 quilos, tá? Que conta que eu fiz aqui? Se eu tenho uma quantidade e adiciono mais uma quantidade, eu vou fazer uma conta de adição, uma continha de mais, tá? Joana recebeu R$500 e gastou 340. Sobrou quantos reais? Que conta que eu preciso fazer aqui, pessoal? Uma conta de subtração, porque eu tenho uma quantidade, tiro uma quantidade disso, então eu preciso ver quanto que sobra. Aqui, quem consegue fazer mentalmente, ótimo, mas vamos fazer a conta no quadro. 500 menos 340, tá? 0 menos 0, 0, 0, 0, 5 fica 4, 10, 10 menos 4, 6, 4 menos 3, 1. R$160 sobrou, tá? Então, fiz uma conta de subtração. Agora, em uma escola com 300 alunos, serão dadas 8 balas para cada aluno na noite natalina. Assim, cada um ganhará, né? Na verdade, quantas balas aqui vão ser somadas? Vamos ter o total de balas quantas? Temos 300 balas vezes 8. Dá quantas balas? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Vão ser usadas, né, gastas ao total 2.400 balas. E a última, a professora comprou 20 barrinhas de cereais para sua turma e pagou R$48 no todo. Quanto que custou cada barrinha? O que eu preciso fazer aqui? Uma conta de divisão, tá? Posso fazer o 48 sem a vírgula, porque não tem centavos, dividido por 20 barrinhas, assim eu vejo quanto que dá o valor de cada um. Então, 48 dividido por 20, vou usar o próprio 48, tá? Que seria 2 vezes 20, porque eu sei que 2 vezes 20 é 40. 2 vezes 20, 40, 48 menos 48. Agora eu vou colocar uma vírgula e um zero aqui, porque vai ter centavos nisso. Agora eu tenho 80 dividido por 20, posso cortar os zeros, 2 dividido por 8 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 menos 8, 0. Lembrando, quando eu tenho reais, eu preciso sempre ter 2 algarismos depois da vírgula, que vão representar os centavos. Como eu não tenho aqui, eu vou adicionar o algarismo 0. Então, ela gastou R$2,40 por barrinha.
Um outro assunto que a gente abordou, que é bastante utilizado, principalmente para quem trabalha nesse ramo de engenharia, no ramo imobiliário, de vendas, é a questão da área, tá? A área ela é muito importante para a venda dos imóveis e eu trago aqui um anúncio para vocês, né? Apartamento para comprar em Barão da Paranapiacaba, Cruzilhada Santos, São Paulo, tá? Então, o condomínio custa R$ 780, o IPTU custa 226, quanto que vale o apartamento? 490 mil reais, tá? E aí nisso a gente tem alguns detalhes sobre a área. O que é a área? A área é eu multiplicar um lado pelo outro lado, tá? Essa área dele tem 83 metros quadrados. Aqui vai dar mais ou menos, né? Não sei o formato ali, 10 metros por 8 metros e 30 centímetros, né? Mais ou menos assim seria a área. 10 vezes 8 metros e 30 centímetros, 83 metros quadrados. Só estou estipulando aqui, pode ser outros valores. Distância também a gente abordou. Trouxe uma tirinha aqui para vocês, que eu trouxe até durante o ano, que é reduza a 80 quilômetros. Aí a pessoa pensa, não, ela está numa alta velocidade, ela vai reduzir a velocidade. Reduza a 50 quilômetros, reduz mais ainda. Reduza a 10 quilômetros, aí o carro não está nem andando mais de tão devagar, de repente, bem-vindo a reduza. Tá? Então, reduza no começo parece que é para reduzir a velocidade, mas na verdade é o nome de uma cidade, reduza, né? Então, a distância a gente aborda bastante, né? Pensa, você tá de carro, de repente tem uma plaquinha lá que ela faz assim, ó. Deixa eu melhorar aqui. Ela tem uma lombadinha e tá embaixo 50m, quer dizer o quê? Que daqui a 50 metros vai ter uma lombada. Temperatura, também a gente vê muito e a gente fala muito sobre o tempo. Tá, aqui eu peguei a temperatura de São Bento do Sul, do dia que eu fiz, dia 9 de dezembro, dia que eu montei a aulinha. E daí peguei, aqui tá em inglês, tá? Mas seria numa quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e vai indo, né? Então a gente tem a temperatura máxima e a mínima. Máxima do dia era 23 graus e a mínima 14 graus. Então, a temperatura vai ficar mais ou menos entre isso. Hoje, que é o dia que eu estou gravando, é segunda-feira, temperatura máxima 27 graus e a temperatura mínima 19 graus. Coletando informações, aqui também, né? A gente utiliza muito essa questão das informações em gráfico, em tabela, que facilita super essa aquisição do saber. Então, peso máximo da mochila ou bolsa por idade, né? Informação bem importante aqui para não gerar aí problema nas costas, na coluna. Então, a idade entre 8 e 9 anos, 10 e 11, 12 a 14. Então, tipo de equipamento. De 8 a 9 anos, mochila nas costas, o máximo 920 gramas, né? Nas costas. Bolsa ou mochila no ombro, 1,150 kg. Aí de 10 a 11 anos, na idade de vocês, mochila nas costas, no máximo 1,470 kg e bolsa ou mochila de ombro 1,860 kg. Aqui eu posso notar que nas costas o peso ele precisa ser menor do que na mochila de ombro. Galerinha, então vocês concluíram essa aula, puderam ver várias situações, é claro que existe muito mais, mas já puderam ter alguns exemplos de situações em que a gente utiliza a matemática no nosso cotidiano. Não se esqueçam agora de estar realizando as atividades propostas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!